Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, invocamos a Tua presença para que ela venha até nós, ela nos encha. Oh, meu Pai, elas nos encha da Tua glória a cada dia mais. Nós queremos a cada dia mais, meu Pai, estar acima desses principados, potestades, dominadores e autoridades do ar que agem no mundo, que enganam eles, que ludibriam eles, que fazem eles se levantar contra o Senhor, que fazem eles, meu Pai, não verem as maravilhas que o Senhor está fazendo na terra. Meu Pai, que fazem eles não ouvirem as coisas que o Senhor tem para falar, meu Pai. E fazem eles falar e abrir a sua boca para a sua própria condenação. Meu Pai, nós te pedimos, nos livra dessas malignidades, dessas coisas malignas que as pessoas querem colocar em nossas vidas, que espíritos imundos, que demônios querem nos desviar, meu Pai, e fazer a gente reclamar contra o Senhor. Deus maravilhoso, nós queremos, meu Pai, guardar em nosso coração, em nossa mente, tudo que o Senhor já fez, todas as bênçãos que o Senhor já realizou. Só de pensar, meu Pai, em o Senhor enviar o seu filho para morrer por nós, somente isso já compensa todas as coisas, meu Pai. Essa vida na terra não pode nos dar tudo o que o Senhor tem para nos oferecer, meu Pai. O que o inimigo nos apresenta nesta terra como sendo o melhor, como sendo aquilo máximo que nós podemos alcançar, é mentira do inferno. O Senhor tem coisas superiores, o Senhor tem coisas muito mais excelentes. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Muda o nosso coração, muda os nossos pensamentos. Nós queremos, meu Pai, enxergar e vislumbrar pela fé tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, com base no que o Senhor já fez e já realizou, porque só não vive coisas na sua vida, só não entende aquilo que o Senhor já fez na vida da pessoa, aqueles que não têm comunhão com o Senhor, aqueles que não buscam o Senhor de todo o coração. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos sim, meu Pai, detectar necessidades em nossa vida, detectar coisas que nós precisamos para a nossa vida, para o teu reino, para que ele avance na igreja, na nossa família. Nós queremos detectar e perceber as coisas que são necessárias para nós. Porém, de maneira alguma, Senhor, nós queremos ferir o teu Espírito Santo, nós queremos ferir a tua santidade, nós queremos tratar o Senhor com falta de reverência, Senhor. Nós queremos sim, meu Pai, é chegar diante da Tua presença com humildade, com verdade e falar para o Senhor todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, porém com um sentimento correto em nosso coração, com um sentimento correto em nossas mentes. Nós não queremos ser prepotentes como foram essas pessoas ao falar com o Senhor, achando que estava falando com deuses criados, achando que o Senhor tem a obrigação de fazer a nossa vontade, meu Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que se nós chegarmos de maneira humilde diante do Senhor, o Senhor não só satisfará o nosso coração, mas o Senhor vai realizar muitas coisas que nós precisamos, porque nós nos agradamos do Senhor. Nós temos gratidão ao Senhor, meu Pai. Nós te amamos, nós te adoramos de verdade. Oh, meu Pai, todas as outras coisas são apenas acessórios, são apenas coisas que o Senhor nos acrescenta a mais, meu Pai. Ah, mas somente a tua presença, o teu Espírito Santo, a tua palavra, a comunhão contigo, ver as tuas maravilhas e os teus sinais, somente isso, meu Pai, já é o suficiente para nos alegrar e nos satisfazer. Mas o Senhor não se contenta em fazer só essas coisas. O Senhor, meu Pai, é um Deus maravilhoso, é um Deus de amor, é um Deus paciente, é um Deus fiel, que independente de nós sermos infiéis, o Senhor cumpre a sua palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos, nós não queremos, meu Pai, viver a tua palavra somente porque o Senhor é fiel, porque o Senhor cumpre, meu Pai.
Nós queremos viver todas as nossas bênçãos, a tua palavra, porque nós também correspondemos com fidelidade ao Senhor, porque nós somos fiéis ao Senhor também, porque nós sabemos, meu Pai, que quando nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor nos dá, em fidelidade ao Senhor, o Senhor nos preserva, o Senhor nos faz permanecer na terra que o Senhor nos deu, nas bênçãos que o Senhor nos deu. E o Senhor não faz só isso, o Senhor nos capacita para tomar posse de coisas superiores. Deus maravilhoso, Deus grandioso, coloca em meu coração e minha mente sempre esse sentimento, Senhor, de submissão, de sujeição, de aceitar a disciplina quando o Senhor me disciplinar, de ouvir a tua palavra e obedecer em tudo que o Senhor me mandar fazer, porque eu tenho certeza, meu Pai, que fazendo isso, o teu Espírito Santo vai morar em mim, o teu Espírito Santo ficará na minha vida, e ao ter contato com outras pessoas, elas virem ao meu encontro, Senhor, os espíritos imundos que estão na vida delas terão que bater em retirada, e elas poderão ouvir tua voz, e elas poderão ouvir tua palavra, e elas poderão se sujeitar ao Senhor e conhecer a tua integridade, ao teu amor, o fruto do teu Santo Espírito, meu Pai, descrito em Gálatas. Deus maravilhoso, nós estamos numa terra, Senhor, nós estamos num período, nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão sendo enganadas, e elas aceitam o engano como sendo normal, como sendo natural, porque elas não sabem que o Senhor tem uma vida muito melhor para eles. Que o Senhor tem, meu Pai, a tua presença, o teu Espírito Santo, a tua palavra queimando dentro de nós, meu Pai. Elas não conhecem o que é andar debaixo da tua submissão e da tua autoridade, Senhor. Por isso nós te pedimos, prepara situações, meu Pai, para que essas pessoas possam ter um encontro com o Senhor, para que essas pessoas possam provar da vida em abundância que o Senhor tem para nós, não só nessa terra, mas na terra que o Senhor está para implantar aqui, no teu reino que o Senhor vai colocar aqui nessa terra. É um reino, meu Pai, que ultrapassa esses reinos humanos, que governam homens sobre homens. Oh, meu Pai, onde não haverá morte, não haverá doenças, não haverá enfermidades, não haverá, meu Pai, o Senhor governará sobre a nossa vida. Mas antes que esse reino seja estabelecido, meu Pai, nós necessitamos da tua autoridade contra o inferno, contra as portas do inferno, contra as obras das trevas. Nós precisamos estar sujeitos ao Senhor, para que nós possamos resgatar, meu Pai, aqueles que ainda hão de ser resgatados pelo Senhor, meu Pai. Oh, meu Pai, nós sabemos que está bem próximo de nós concluirmos a tua ordem de ir e pregar este evangelho em toda a terra. Coloca sabedoria no coração dos teus servos que te amam e te adoram, para que eles possam se posicionar no bairro onde eles estão, para que eles possam se posicionar, meu Pai, e guerrear esta guerra contra esses espíritos imundos, contra esses demônios que agem nos bairros que é onde eles estão. Meu Pai, nos ajuda a ter sabedoria. Tira do coração dos teus líderes de igreja, meu Pai, essa visão de querer muitos membros nas suas igrejas, de querer disputar quantos membros cada um tem, disputar quantas igrejas eles abrem, meu Pai. Disputar quantas pessoas ouvem seus vídeos e curtem seus vídeos nas redes sociais. Meu Pai, isso não transforma a vida, Senhor. O que transforma a tua vida é eles se submeterem a ti para ter aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Tira, meu Pai, essa ganância para querer ter coisas além daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Pai, o Senhor tem pessoas preparadas para fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Até quando os teus líderes, meu Pai, vão fazer coisas que o Senhor não mandou fazer, simplesmente por causa de vaidade, simplesmente por causa do desejo de querer ter coisas, aonde demônios, espíritos imundos sussurram na vida deles que eles têm que te desobedecer para conseguir as coisas que eles estão querendo.
Será que eles não percebem, Senhor, em nome de Jesus? Será que eles não percebem que não importa o quanto eles avancem, o quanto eles cresçam, quantas igrejas abram, quantas pessoas frequentem seus cultos, curtem seus vídeos, ouçam seus áudios, se o Senhor não aprovou essa ação deles, eles não terão sucesso. Eles vão trazer mais dores para a vida deles. Meu Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento dos teus líderes, daqueles que estão servindo ao Senhor com integridade. Ensina eles, meu Pai, a formar e a colocar outras pessoas para te buscarem, te servirem e seguirem o rumo que o Senhor determinar para eles. Quebra esse jugo de religião, meu Pai. Quebra esse jugo de ministério, meu Pai. Quebra esse jugo de liderança, onde há disputa entre os líderes para ver quem é melhor, quem faz mais, quem cura mais, quem profetiza mais, quem prospera mais, Deus, para atrair pessoas para suas igrejas. Deus é o Senhor quem faz. Se nós nos posicionarmos, meu Pai, o seu fardo é leve. Se nós ouvirmos tua voz, o teu fardo é leve, Senhor. Mas se nós desobedecermos e fizermos aquilo que nós bem entendemos, o que o nosso coração deseja, o fardo se torna pesado, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender isso. Eu profetizo sobre a vida de todos os que são líderes em todas as igrejas. Que caia por terra essa vaidade, essa loucura, essa obsessão por querer ter mais do que aquilo que o Senhor colocou para eles viverem. E que eles caiam em si em nome de Jesus. E entendam que o povo é teu, a igreja é tua. E o Senhor leva para onde quiser cada um dos teus membros. A parte deles é apenas levar as pessoas para terem um encontro com o Senhor através do Senhor e não através deles. Por isso eu profetizo que todo aquele, meu Pai, que está buscando glória para si mesmo, todo aquele que está buscando para ele mesmo, ele seja agora desmascarado e envergonhado. Mas aqueles que estão buscando glória para o Senhor, através do Senhor, e querem levar o povo para buscar ao Senhor e glorificar o Senhor, que esses cresçam, que as portas se abram e que em nome de Jesus nós alcancemos essa terra para que o teu reino volte e Jesus volte para nós. E seja estabelecido na terra o teu governo, o teu domínio. Em nome de Jesus, nos dá essa autoridade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse. Amém? Glória a Deus, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Estamos no jejum de Êxodo 16 de 40 dias. Eita, Deus maravilhoso, grandioso é esse Deus. Meu, é incrível como quando a gente para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus e deixa Deus ministrar o nosso coração, na nossa vida. Como Deus fala com a gente, como Deus faz coisas maravilhosas em nossa vida. E tem pessoas que dizem que a Bíblia é antiga, que a Bíblia só serve para o povo de Israel, que a Bíblia só serve para aqueles que viviam no passado. É mentira do diabo, é doutrina de demônio. A Bíblia serve para todas as épocas e todos os tempos. Se você olhar da forma certa, Deus se relacionando conosco e nós nos relacionando com Deus. Sim, as pessoas do passado se relacionando com Deus e Deus se relacionando com elas. Você vai aprender o que fazer e o que não fazer em nome de Jesus. Vai ganhar muito tempo, hein? Se você obedecer, se você seguir aquilo que Deus está te ministrando no coração quando você lê, medita, compartilha, você pode ter certeza que você vai ganhar mais tempo do que aqueles que insistem em querer fazer sem consultar a Deus, sem andar com Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Diz ali: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade.
Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor, disse Moisés a Arão. Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olhavam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa na sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisava, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou: Foi isto que o Senhor ordenou? Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram e não cheirou mal nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no sexto dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná àquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: O Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloquem-a diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, meus amados? Vamos meditar na palavra de Deus, minhas amadas, em nome de Jesus. É muito importante. Veja bem, o povo viveu grandes maravilhas da parte de Deus. Amém? Foram grandes maravilhas, grandes mesmos.
que, olha, se acontecesse na minha vida, nunca mais eu esqueceria tudo que Deus fez. Hoje nós vivemos pequenas porções da parte de Deus, pequenos milagres, pequenas maravilhas, coisas que muitas vezes não são tão grandes como Moisés fez no meio do povo e Deus realizou através de Moisés, e até mesmo Jesus, quando esteve na terra, realizou. Hoje nós vivemos coisas bem menores, mas veja bem, viver tudo isso que eles viveram com Moisés. É incrível demais, deixa marcas no nosso coração, deixa marcas na nossa vida de como o Criador dos céus e da terra nos ama, cuida de nós e se preocupa com nós. E que você não deve se vender. Você não deve vender tua vida, você não deve consagrar tua vida, você não deve oferecer sua vida em troca de comida. Você deve trabalhar, você deve ter sustento, você deve ter suas coisas, mas não ao ponto de vender sua vida, de trocar o Deus Criador, a tua comunhão com o teu Deus Criador, o tempo que você precisa passar com Deus e buscar a Ele em troca de comida. Olha o que aconteceu aqui, meus amados, minhas amadas. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. É interessante aqui que passaram só 15 dias, 15º dia do mês. 15 dias e o povo já tinha esquecido de tudo que Deus tinha feito pela vida deles. O que nos mostra aqui? Nos mostra a importância de você ter bem guardado no teu coração tudo que Deus faz por você, tudo que Deus realiza na sua vida. Para de ser uma pessoa ingrata. Sim, Deus, Ele cuida de nós. Você só não vai enxergar que Deus cuida de você, que Deus está com você e que Deus quer fazer grandes maravilhas na sua vida e vai fazer se você estiver distante dEle, se você estiver afastado dEle. Sim, por quê? Porque quando estamos conectados com o Senhor, conectados com a sua palavra, em oração, em jejum, buscando ao Senhor, nós percebemos facilmente o Espírito Santo de Deus agindo ao nosso favor, porque nós estamos antenados com o Senhor. Mas quando você pega o teu tempo e reserva para as coisas do mundo, para as coisas do inimigo, para as coisas que são contra Deus, é evidente que você não vai enxergar o que Deus está fazendo. É evidente que os teus olhos só vão ficar enxergando coisas do mundo, coisas malignas, coisas das trevas, porque você está se alimentando das coisas das trevas. Olha o que eles disseram aqui. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor de panelas de carnes e comíamos pão à vontade. Olha que mentira do inferno. Olha que mentira do inferno. Eles eram escravos. Provavelmente essas pessoas que se levantaram aqui eram pessoas que vieram junto com os israelitas, eram líderes. Eles subjugavam os próprios filhos de Israel, pessoas da própria nação deles, subjugavam eles para ter favores de Faraó. Eles ocupavam cargos para que subjugasse o povo na escravidão. Esses daqui é que se levantaram para dizer essas coisas com certeza. Isso é, eles tinham uma vida melhor do que os escravos, tinham regalias diante de Faraó porque eles pegavam e jogavam dos dois lados. Fingiam que eram amigos, que estavam do lado dos israelitas, do povo de Deus. Ao mesmo tempo também fazia aliança com o Faraó e com os egípcios. É aquelas pessoas, meu amado, que são meio termo. Elas não se posicionam diante de Deus. Elas estão com o pé no mundo e estão com o pé na casa de Deus, achando que de maneira alguma isso vai vir à tona. Vai vir à tona, vai aparecer. O teu coração foi feito para ser consagrado ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. E se você divide, com certeza isso vai aparecer. Se você divide o teu coração com qualquer outra coisa que não seja o teu Deus, se você divide os teus pensamentos, os teus sentimentos com qualquer coisa que não seja o teu Deus que te criou, quando Deus se manifesta, você vai expor isso que está dentro do teu coração e da tua mente. Por quê? As provações que Deus traz sobre toda a humanidade, quer você seja crente, quer você não seja, revela o que você vem guardando dentro de você.
vem à tona tudo aquilo que está guardado dentro de você. Eles comiam carne, eles comiam pão, às custas do serviço do povo. Eles eram do tipo, hoje, como nós vemos, pessoas que são a favor dos governantes, que roubam, que são corruptos, que são ladrões, que criam leis para destruir a vida das pessoas e das famílias, porém ganham com isso, dando apoio e intermediando esses ladrões corruptos, incrédulos, adoradores de demônios, né? Adoradores de demônios, eles intercedem, eles fazem essa intercessão, esse intercâmbio, essa intermediação entre esses adoradores de demônios corruptos, ladrões que roubam as pessoas. Inclusive tem um presidente querendo voltar aí, com certeza ele vai querer implantar a corrupção de novo no governo se ele vier a ganhar, mas está amarrado em nome de Jesus, porque no que depender do povo de Deus, nós estamos orando para que a verdade venha à tona das ações dos corruptos no meio do governo, seja ele quem for. Não importa quem seja, tudo que está oculto virá à tona, porque nós estamos orando para isso. E veja bem, eles faziam essa intermediação. Eles, ora, apoiavam eles para ganhar regalias, hoje nós vemos isso nos nossos dias, e subjugavam o povo fingindo que estavam ao lado do povo. Aleluia, glória a Deus, Deus é fiel na igreja, sabe? Aquelas pessoas que frequentam cultos, porém com o intuito de tirar proveito, de ganhar ou de fazer com que conheçam o povo de Deus e usem as fraquezas que nós temos na nossa servidão ao Senhor, no nosso serviço ao Senhor, para depois levar até aqueles que são inimigos de Deus e fazer com que eles criem leis, criem estratégias, criem situações para que você seja escravo, você que adora a Deus. Por isso tome muito cuidado. Muito cuidado com essas pessoas. Pessoas que se alimentam das coisas malignas, ganham para praticar coisas malignas e para viver debaixo da malignidade. E olha o que eles continuam terminando aqui, mas vocês nos trouxeram esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Agora pense comigo, raciocine comigo. Se você está conectado com Deus, se você está conectado com o Espírito Santo, você facilmente vai discernir que isso é uma atitude de demônios. Que isso é uma ação de demônios. Porque veja bem, Deus já havia realizado vários milagres. Acabou de destruir Faraó e o seu exército, envergonhando eles. Você acha que Deus ia fazer tudo isso com o povo? Levar eles para o deserto para morrer? São doutrinas de demônios sutis. São doutrinas de demônios sutis que são introduzidas no meio da igreja. E aí o povo não está conectado com Deus, viveu vários milagres, várias bênçãos de Deus, mas não tem conexão com Deus. Eles aceitam essa proposta. Eles acreditam nessas mentiras do inferno. E hoje é a mesma coisa. Tem pessoas que falam, ai, quando aquele presidente, o presidente mó corrupto, ladrão, corrupto, praticava várias coisas, queria destruir a família através do governo dele, implantando coisas para as crianças que eram contrárias às leis de Deus, implantando coisas na família que é contrária às leis de Deus, adora demônios, né? E existem pessoas que querem que ele volte, acreditam nele e apoiam ele. Por quê? Porque elas também ganham, elas faturam com esses governadores, esses que ocupam cargo, para destruir alguns e beneficiar outros. Porque você acha que quem que vão ser destruídos no meio desses governadores corruptos? Ai, mas Ronaldo, eu tenho sabedoria, eu acredito nesse governador, eu sei que ele não é ruim. Então, vai na tua fé. Essa fé é na tua fé, tua. Mas se você acredita que Deus conhece o coração dos governadores, se você acredita que Deus conhece o coração dos presidentes, governadores, prefeitos, senadores, seja lá quem for que esteja no governo, dos empresários, dos pais de família, se você acredita que Deus conhece muito bem o que ele está planejando, e pode evitar você de viver uma malignidade enorme na tua vida, então eu te aconselho a clamar a Deus, o Criador. A clamar a esse Deus, porque vão se levantar pessoas com palavras,
com situações para fazer você se voltar contra o Deus que te criou. Vão fazer isso. Por quê? Porque é o trabalho deles, eles estavam ganhando, eles estavam tendo lucro com a miséria do povo. Eles estavam tendo lucro com a falsidade, com a mentira. Eles estavam tendo lucro pregando crenças e deuses que não existem. Mas eu te pergunto, ainda que dê certo esse governo que não adora a Deus o Criador, Deus que criou todas as coisas vai ficar quieto? Pense você no teu coração. Você acha que o Deus que criou todas as coisas vai permitir que as pessoas adorem deuses que elas mesmas criaram? Que elas digam que acreditam em Deus, mas passam o dia inteiro sem buscar a Deus e vão achar que Deus vai ficar quieto? Você acha que Deus está preocupado com quem governa, com quem não governa, quem é prefeito, quem não é prefeito, quem é empresário, quem não é empresário, quem é familiar, quem não é familiar? Claro que Deus não se preocupa com isso, ele só se preocupa com uma coisa: a quem você vai render glória e adoração pelas coisas que Deus faz na tua vida. É somente isso. Não tem mais nada para se preocupar. Deus, ele nos criou para adorar a ele, para colocar ele em primeiro lugar. E todo aquele que não faz isso, com certeza arcará com as consequências. Não sou eu que estou falando isso, é o próprio Deus que diz na palavra dele que vai fazer. É interessante aqui que o povo caiu na jogada dessas pessoas que se levantaram. Eles foram junto com esses nessa ideia maligna, nessa doutrina de demônio de dizer que Deus não queria que eles tivessem uma vida melhor, tirando eles da escravidão. Que na escravidão eles iam ter uma vida melhor do que servindo a Deus, o Criador dos céus e da terra. Olha aqui, leia comigo. Aí disse, porém, o Senhor. Olha o que diz aqui. O Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Como que Deus ia pôr à prova o povo? É simples, Deus ia fazer chover pão do céu diariamente, e eles não podiam guardar alimentos, não podiam guardar mantimentos desse pão para o dia seguinte. Olha só que coisa inteligente da parte de Deus. Por quê? Porque uma pessoa rebelde, meu querido, uma pessoa que não quer se sujeitar a Deus, ele sempre vai querer dar um jeitinho de fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Por quê? Porque dentro dele existe um espírito maligno de rebeldia. Existe um sentimento maligno de rebeldia contra o próprio Deus, porque o coração dele está lá no mundo. O coração dele está nas coisas do mundo, aquelas coisas que eles praticavam no mundo. E aí, quando Deus libertou eles e trouxe eles para o reino de Deus, eles ainda continuam querendo continuar nas práticas imundas, nas práticas demoníacas. Eles não conseguem abandonar as práticas demoníacas. E aí o que acontece? Eles tentam fazer com que as pessoas não acreditem em Deus, não acreditem no que Deus está fazendo, se rebela contra Deus, achando no coração deles, achando na mente deles que isso vai dar a liberdade para eles voltarem a praticar as mesmas coisas. Olha que pensamento demoníaco, como se Deus fosse besta, trouxa, como se Deus não soubesse as intenções do coração deles. Então, quando Deus pediu aqui que eles não guardassem desse maná, que eles guardassem para um dia somente, no dia seguinte ia ter a porção, e no sexto dia eles poderiam guardar 2 porções, para sexta e para sábado, para que sábado eles descansassem e não fizessem nada durante o sábado. É interessante que hoje mudaram o guarda do sábado do Senhor para domingo. Uma igreja aí mudou para domingo, achando que eles não vão sofrer as consequências do Deus que criou os céus e a terra. E ele tirou o sábado, diz que sábado não precisa guardar. Meu amado, Deus é Deus.
Tudo que você fizer contra ele, você vai colher as consequências disso. E não precisa de ninguém te falar. Não precisa de ninguém te avisar sobre isso. Deus vai fazer algo. O propósito de Deus enviar alguém para avisar a pessoa de que ela está praticando algo que fere a Deus é para que ela se arrependa e mude e não sofra as consequências. Não é que Deus está querendo provar que ele é Deus para você. Deus, quando ele envia alguém para te avisar sobre algo que você está fazendo fora da vontade de Deus, não é porque Deus, entendeu? Está querendo provar para você, te converter para que ele prove para você que ele é Deus. Não, é para te alertar as consequências que você vai sofrer por fazer as coisas contra a vontade de Deus. E você acha que essa religião que mudou o sábado para domingo, mudou as leis de Deus lá na palavra de Deus, como diz. Nós vamos ver as leis de Deus aqui mais para frente, os mandamentos de Deus que foram 10 dados. Você acha que essa religião que mudou isso, ela não sofrerá as consequências? Claro que sofrerá. Claro que sofrerá. A nossa parte é apenas avisá-los, alertá-los, porque em nome de Jesus, ninguém escapa da mão poderosa do Deus que criou todas as coisas. Estou falando de um Deus criador, não estou falando de deuses que foram criados pelo líder de certas religiões. É evidente que não. Quando você cria o seu próprio Deus, ele não tem poder. Ele não tem poder, porque você inventou um Deus para você. Você pegou uma pessoa que não é Deus, seja ela quem for, e colocou como Deus para você. Isso vai trazer consequências para a tua vida. Isso vai trazer malignidades para a tua vida. Isso vai trazer roubo para a tua vida. E, inclusive, você perderá a vida eterna por estar adorando deuses que não são Deus. É evidente, isso é claro. É evidente para qualquer pessoa de qualquer religião. Não importa se você adora um Deus que não existe, você não participará da vida eterna que Deus tem para você. Porque somente o Criador de todas as coisas pode te dar vida eterna. E conforme nós podemos ver aqui, olha aqui, ouvi as queixas também dos israelitas, como disse aqui, e responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão até carne. Olha, no deserto. No deserto, Deus ia fazer eles comerem carne e se fartarão. Agora, pense comigo aqui. Deus, o povo foi reclamar, foi murmurar. Ele foi reclamar com o líder e, evidentemente, reclamando com o líder, estava reclamando com o próprio Deus, porque Deus estava usando Moisés para representar ele diante do povo. O povo não queria se posicionar diante de Deus, não queria buscar a Deus, não queria realmente adorar a Deus como deveria. Quando o povo se levantou contra o próprio Deus através de Moisés, que estava dando uma ordem, o que eles estavam fazendo? Eles estavam nada mais do que permitindo que entrasse no coração deles coisas malignas. Coisas malignas. E olha aqui como diz o Senhor: responda-lhes que ao pôr do sol comerão carne e amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor. Certo? A pergunta que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: Deus precisava fazer isso para o povo? Deus precisava dar para o povo aquilo que eles estavam pedindo? Ele não precisava, ele era Deus. Deus era o Criador dos céus e da terra, ele não precisava satisfazer o povo, porque o povo estava em murmuração e rebeldia. Mas eu te pergunto, por que que Deus, mesmo o povo estando em desobediência e em rebeldia, Deus mesmo assim satisfez a necessidade do povo no deserto? Pense aí no teu coração e analise. Eu vou te explicar por quê. Porque Deus é fiel. Deus, ele vai satisfazer as tuas necessidades ainda que você murmure, ainda que você reclame, ainda que você não adore a ele, ainda que você adore deuses criados, Deus vai satisfazer as tuas necessidades. Porém, será em rebeldia. O que significa isso, Ronaldo? Que Deus vai ser fiel a tudo aquilo que ele me prometeu, mesmo que eu esteja em rebeldia. Significa que você não vai participar do que Deus tem para a tua vida na plenitude. Significa, falando em línguas humanas, você sairá perdendo com Deus.
Isto é, Deus não vai te dar tudo o que realmente você merece, tudo o que realmente Deus tem preparado para você, porque você está em rebeldia. Ah, Ronaldo, mas Deus é tão ruim assim? Não, não é que ele é ruim. Porque pense comigo, se você está querendo adorar demônios, se você está querendo adorar coisas que não são Deus, se você está querendo servir a demônios e a espíritos imundos ou até mesmo a Satanás contra a vontade de Deus, e Deus te der tudo o que ele tem para te dar na tua vida, o que você acha que esses demônios vão fazer na tua vida com todas as bênçãos de Deus? Pense aí comigo. Se Deus liberasse para você tudo que você tem direito, como bênçãos celestiais, você adorando demônios e não a Ele, você servindo a espíritos imundos e não a Ele, você não levando a sério a Deus todos os dias, o que você acha que esses espíritos imundos, que esses demônios vão fazer na tua vida com todas as bênçãos de Deus? Você está entendendo? Até nisso Deus é amor. Até nisso. Então Deus, ele libera coisas que você está querendo, porém ele retém coisas que você realmente poderia viver se você fosse obediente a ele. Porque uma pessoa que é obediente ao Senhor, uma pessoa que se sujeita ao Senhor, ela não cede aos seus próprios caprichos, os seus próprios interesses e nem a vozes de demônios que falam com ela. Ela se mantém fiel à adoração àquele que é o único Deus criador dos céus e da terra. E por isso o próprio Criador revela para ela coisas a respeito das vozes que estão falando com ele. Deus, ele abre o teu entendimento, ele abre os teus olhos, ele abre os teus ouvidos para perceber quando uma voz é de demônios, é de espíritos imundos, é do próprio Satanás, é dos filhos das trevas e quando não é dele. Por quê? Porque você está em contato com aquele que te criou. Você está em contato com o Deus que criou todas as coisas e não com deuses criados. Você está entendendo? Então, na realidade, Deus pegou essa situação aqui de guardar o maná, de guardar o alimento para o dia seguinte, e no sábado não guardar, no sábado guardar para o dia seguinte, e durante a semana toda, domingo, segunda, terça, quarta e quinta e sexta, não, e quinta, não guardar o alimento. Olha só. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, o povo não podia guardar o alimento, eles pegavam a porção diária. Na sexta-feira, o povo pegava uma porção dobrada para que comesse na sexta e comesse no sábado, e no sábado eles não fizessem nada e descansassem, porque era o sábado do Senhor. Aí Deus colocou eles à prova para que eles fizessem isso, para que revelasse a rebeldia que estavam dentro deles. Não é que o povo verdadeiramente começou a fazer ao contrário? Nos dias da semana que não eram para eles irem e guardarem, eles guardaram. Na sexta-feira, que era para eles pegarem porção dobrada e guardarem para sábado, eles no sábado iam ver se tinha alguma coisa para comer. Você está entendendo como é que é o rebelde? Quando uma pessoa está debaixo de um demônio, de um espírito imundo, ela não consegue obedecer a Deus. Ela não consegue ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Deus está mandando ela fazer. Ela desiste no meio do caminho, ela paralisa no meio do caminho. Agora você entende a importância de você entrar em guerra contra esses demônios pelo teu bairro? Você entrar em guerra contra esses demônios pela tua família, você entrar em guerra contra esses demônios por todos aqueles que você conhece à sua volta aí, porque você fazendo isso, ainda que eles não se convertam, ainda que eles não queiram servir a Deus, você não será contaminado por esses espíritos imundos, porque você terá cobertura da parte do próprio Criador. Você deve sim começar a frequentar um culto, uma igreja que sirva a Deus verdadeiramente e que te conduza a conhecer a Deus e adorar a Deus. Porém, você não deve ficar somente no frequentar a igreja, porque senão o líder que te conduz somente a frequentar cultos e concorda com somente isso,
ele também está debaixo de escravidão, escravidão demoníaca. Ele está aceitando o que o diabo está fazendo na tua vida como normal. Ele se conformou com a tua vida do jeito que está. Porém, o líder que olha para você e vê que você não está buscando ao Senhor, você não está se posicionando diante do Senhor, você não está cheio do Espírito Santo, e não se conforma com isso e faz de tudo possível para fazer com que você tenha esse encontro com o Deus que te criou, busque esse Deus que te criou, você sirva esse Deus que te criou, esse que não se conforma com isso e trabalha para você ter essa vida com o Deus Criador, pode ter certeza que é uma igreja que você deve sim buscar, você deve ir, você deve frequentar. Você está entendendo? Por isso tome muito cuidado. A obediência a Deus é algo sério. Não falo de obediência a líderes. Cuidado. A obediência a líderes, sem que Deus esteja na situação, você está obedecendo ao líder. Você está seguindo ao líder. Você precisa tomar muito cuidado, porque Deus te chamou e te criou para Ele. É para adorar a Ele, é para buscar a Ele. Andar juntos é bom. Andar juntos é excelente, nós andarmos juntos com pessoas que têm essa mesma visão, que querem buscar a Deus, querem adorar a Deus, querem ler a palavra, querem meditar na palavra, querem praticar a palavra, querem compartilhar a palavra. Esses tipos de pessoas é excelente você andar juntos. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes nesse sentido. Mas andar com pessoas que não têm essa mesma visão, não têm esse mesmo propósito, acaba te prejudicando. Por isso você precisa fazer essas pessoas caírem em si e começarem a se posicionar diante de Deus. Descanse. Quer um descanso do Senhor? Então comece a levar as pessoas para buscarem ao Senhor. Comece a trazer as pessoas para se encherem da glória de Deus. A obediência a Deus deve ser superior à obediência ao teu líder. A palavra diz, importa obedecer a Deus antes que aos homens, ainda que ele seja líder. Ainda que ele seja cheio da unção, cheio de poder, Deus usa ele. Obedecer a Deus deve ser superior a obedecer ao teu líder. Por isso a tua comunhão com Deus vai fazer com que você detecte no teu líder coisas que não estão em harmonia com aquilo que Deus quer para a tua vida. Porque muitas vezes o líder quer para você aquilo que vai ajudar ele ministerialmente, vai ajudar ele dentro do chamado dele. E ele se aproveita de você que não quer buscar a Deus para fazer o chamado dele crescer. E você só vai perceber isso buscando ao Senhor, porque Deus vai te revelar o que Ele quer de você. O que Ele deseja de você. E você não ficará servindo ao teu líder para fazer o que Deus quer de você durante esse período. A obediência ao Senhor é uma das mais importantes atitudes a ser tomada por qualquer um que quer servir a Deus. E você nunca vai obedecer a Deus sem conhecer Ele. Você nunca vai obedecer a Deus sem buscar a Ele, sem dedicar a teu dia para o Senhor. Porque Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você só não vai encontrar a Deus quando você não buscar. Você só não vai achar Deus quando não buscar de todo o teu coração. Uma vez que você toma posse da obediência a Deus, Deus fala com você e te mostra o que Ele quer de você. Agora é o momento de você resistir ao diabo que vai tentar te seduzir para desobedecer a Deus. O diabo vai levantar toda e qualquer situação para pôr no teu coração, na tua mente, diante de você, à sua volta, através de pessoas, para que você desobedeça a Deus aquilo que Ele te mandou fazer. Aí se você resistir ao diabo, os seus demônios, os filhos das trevas, em tudo aquilo que eles vão tentar fazer, você se desviar de Deus, você pode ter certeza que você vai obter muito mais sucesso. Agora é o momento de que você
ao estar em obediência a Deus, estar resistindo ao diabo, é o momento de você começar a avançar contra as trevas. Não é contra as pessoas, é contra as trevas, contra as práticas delas, contra os pensamentos delas. Como é que você faz isso? Introduzindo a palavra de Deus e as coisas de Deus na vida das pessoas para que elas enxerguem aonde que elas estão e para onde que elas vão do jeito que elas estão vivendo. E para onde que elas vão e como vão ficar se elas aceitarem servir ao Deus que criou elas. Você pode perceber que toda pessoa que diz que acredita a Deus, mas não busca ela, não busca de verdade de todo o coração, ela não faz a vontade de Deus. Só você perceber, você vai perceber facilmente. É fácil, fácil. Ela tem sempre desculpas para dizer que não busca a Deus, que não serve a Deus. E ela inventa também doutrinas de demônios, ela recebe doutrinas de demônios para dizer para ela que ler a palavra não é preciso, que meditar na palavra não é preciso, orar não é preciso, jejuar não é preciso, falar da palavra de Deus não é preciso. Você pode ver, toda pessoa que está debaixo de um demônio, ela não aceita essas regras aí, esses principais mandamentos de Deus. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus. Ela não aceita, ela sempre nega uma dessas coisas. Ela fala, ela passa o dia inteiro falando de um monte de coisa. Ela passa o dia inteiro buscando todo tipo de informação, de conhecimento, praticando todo tipo de coisa, menos as coisas de Deus. Ela não aceita, não tem jeito. Por quê? Porque ela acha que Deus tem que estar com ela sem que ela esteja com Deus. É uma doutrina demoníaca que o diabo colocou em algumas religiões e eles pregam para os seus membros. Você não precisa buscar a Deus. Basta você vir num culto, ouvir a palavra minha, do líder, né? Ouvir a palavra do líder. Pronto, Deus já está com você. Não se preocupe. Dê o teu dízimo, dê tua oferta, pague lá a tua promessa, pague lá o teu dízimo, paga a tua oferta. Pronto, Deus está com você. Vai agora viver tua vida. Isso é doutrina de demônio, porque você nunca será transformado sem ter comunhão com o teu Deus. É o teu Deus que faz a transformação na tua vida para que você realmente atinja aquilo que Ele tem proposto para a tua vida. É um processo de caminhar com Deus. Então, para você ter uma ideia, olha o que aconteceu com o povo aqui no final, para nós fecharmos então essa meditação que nós estamos fazendo, né? Nós estamos agora meditando na palavra de Deus. E diz aqui, olha, os israelitas comeram maná durante 40 anos. Agora você imagina você servir a Deus, o Criador dos céus e da terra, e não entrar na tua promessa por 40 anos. Você imagina você ter que servir a Deus relaxadamente, não serve com seriedade, não leva a sério o teu Deus que te criou, e durante 40 anos você não tomar posse daquilo que Deus liberou para a tua vida. É o momento de você repensar e saber por que você está patinando e você está demorando para viver o que Deus tem reservado para você. 40 anos. Não são 40 dias, não. São 40 anos vivendo sem relacionamento com Deus. E se alimentando somente de um maná. Se alimentando de codornizes. Sendo que Deus tinha para eles uma terra que mana leite e mel. Agora você entende por que muitas pessoas que frequentam igrejas continuam debaixo de malignidades e de monte de enfermidades, doenças, passando um monte de dificuldade na sua vida? Agora você entende por que tem pessoas que ainda que frequentam cultos, elas estão nessas condições? E por que tem líderes que gostam? Tiram proveito dessas pessoas que não têm conhecimento para que elas nutram o chamado deles, nutram o interesse do coração deles, aquilo que eles têm como chamado diante de Deus, elas é quem
nutrem o chamado deles. Você já entendeu por quê? Agora eu te pergunto, será que não tem a mão de espíritos imundos nessa situação? Porque é impossível você saber que Deus, quando você teve um encontro com Ele, Deus falou com você, Deus te libertou, Deus te curou, Deus está fazendo maravilhas na sua vida e você não apresente o próprio Criador para essas pessoas, mas faz elas virem buscar você na igreja. E faz elas continuarem sentadas nos seus bancos, dependendo de um culto seu, dependendo de uma oração sua, dependendo de uma imposição de mão sua. Você acha normal uma coisa dessa? Você acha que é normal? É impossível alguém, meus amados, que se converteu através do próprio Senhor, que ele não deseje que essas outras pessoas se convertam também através do próprio Senhor. Por isso vigia. E você pode ter certeza que virão os frutos. Essa atitude desses líderes que agem dessa maneira vergonhosa vão trazer frutos na vida deles. Por isso eu te aconselho, você como líder, faça o mais rápido possível, o máximo, para que o povo que está na tua igreja venha a ter um contato direto com o Senhor e o chamado deles sejam ativados e eles sejam liberados para irem fazerem discípulos para o Senhor. Fazerem o mesmo. Porque se você não fizer isso, Deus vai cobrar de você em nome de Jesus. Como Ele cobra. Ele sempre cobra de todos que começam a andar fora. Ele põe à prova, a pessoa não é aprovada, acaba colhendo o fruto da reprovação. Porém, todo aquele que Ele põe à prova é aprovado, come do fruto dessa aprovação, porque Deus libera grandes bênçãos. E você acha que as bênçãos que o povo te dá são maiores do que aquela que Deus pode liberar para a tua vida em nome de Jesus? Em nome de Jesus, acorda, sai dessa vida que você está vivendo, desperta tu que dormes. O que Deus tem para a tua vida é muito superior ao que o povo pode te dar, ao que a tua igreja pode te dar, ao que essa vaidade de querer ser acima de todos pode te dar. Em nome de Jesus. Oh Deus glorioso, maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, invocamos a Tua presença para que ela venha até nós, ela nos encha. Oh, meu Pai, elas nos encha da Tua glória a cada dia mais. Nós queremos a cada dia mais, meu Pai, estar acima desses principados, potestades, dominadores e autoridades do ar que agem no mundo, que enganam eles, que ludibriam eles, que fazem eles se levantar contra o Senhor, que fazem eles, meu Pai, não verem as maravilhas que o Senhor está fazendo na terra. Meu Pai, que fazem eles não ouvirem as coisas que o Senhor tem para falar, meu Pai. E fazem eles falar e abrir a sua boca para a sua própria condenação. Meu Pai, nós te pedimos, nos livra dessas malignidades, dessas coisas malignas que as pessoas querem colocar em nossas vidas, que espíritos imundos, que demônios querem nos desviar, meu Pai, e fazer a gente reclamar contra o Senhor. Deus maravilhoso, nós queremos, meu Pai, guardar em nosso coração, em nossa mente, tudo que o Senhor já fez, todas as bênçãos que o Senhor já realizou. Só de pensar, meu Pai, em o Senhor enviar o seu Filho para morrer por nós, somente isso já compensa todas as coisas, meu Pai. Essa vida na terra não pode nos dar tudo o que o Senhor tem para nos oferecer, meu Pai. O que o inimigo nos apresenta nesta terra como sendo o melhor, como sendo aquilo máximo que nós podemos alcançar, é mentira do inferno. O Senhor tem coisas superiores, o Senhor tem coisas muito mais excelentes. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, muda o nosso coração, muda os nossos pensamentos. Nós queremos, meu Pai,
enxergar e vislumbrar pela fé tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, com base no que o Senhor já fez e já realizou, porque só não vive coisas na sua vida, só não entende aquilo que o Senhor já fez na vida da pessoa, aqueles que não têm comunhão com o Senhor, aqueles que não buscam o Senhor de todo o coração. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos sim, meu Pai, detectar necessidades em nossa vida, detectar coisas que nós precisamos para a nossa vida, para o teu reino, para que ele avance na igreja, na nossa família. Nós queremos detectar e perceber as coisas que são necessárias para nós. Porém, de maneira alguma, Senhor, nós queremos ferir o teu Espírito Santo, nós queremos ferir a tua santidade, nós queremos tratar o Senhor com falta de reverência, Senhor. Nós queremos sim, meu Pai, é chegar diante da Tua presença com humildade, com verdade e falar para o Senhor todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, porém com um sentimento correto em nosso coração, com um sentimento correto em nossas mentes. Nós não queremos ser prepotentes como foram essas pessoas ao falar com o Senhor, achando que estava falando com deuses criados, achando que o Senhor tem a obrigação de fazer a nossa vontade, meu Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que se nós chegarmos de maneira humilde diante do Senhor, o Senhor não só satisfará o nosso coração, mas o Senhor vai realizar muitas coisas que nós precisamos, porque nós nos agradamos do Senhor. Nós temos gratidão ao Senhor, meu Pai. Nós te amamos, nós te adoramos de verdade. Oh, meu Pai, todas as outras coisas são apenas acessórios, são apenas coisas que o Senhor nos acrescenta a mais, meu Pai. Ah, mas somente a tua presença, o teu Espírito Santo, a tua palavra, a comunhão contigo, ver as tuas maravilhas e os teus sinais, somente isso, meu Pai, já é o suficiente para nos alegrar e nos satisfazer. Mas o Senhor não se contenta em fazer só essas coisas. O Senhor, meu Pai, é um Deus maravilhoso, é um Deus de amor, é um Deus paciente, é um Deus fiel, que independente de nós sermos infiéis, o Senhor cumpre a sua palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos, nós não queremos, meu Pai, viver a tua palavra somente porque o Senhor é fiel, porque o Senhor cumpre, meu Pai. Nós queremos viver todas as nossas bênçãos, a tua palavra, porque nós também correspondemos com fidelidade ao Senhor, porque nós somos fiéis ao Senhor também, porque nós sabemos, meu Pai, que quando nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor nos dá, em fidelidade ao Senhor, o Senhor nos preserva, o Senhor nos faz permanecer na terra que o Senhor nos deu, nas bênçãos que o Senhor nos deu. E o Senhor não faz só isso, o Senhor nos capacita para tomar posse de coisas superiores. Deus maravilhoso, Deus grandioso, coloca em meu coração e minha mente sempre esse sentimento, Senhor, de submissão, de sujeição, de aceitar a disciplina quando o Senhor me disciplinar, de ouvir a tua palavra e obedecer em tudo que o Senhor me mandar fazer, porque eu tenho certeza, meu Pai, que fazendo isso, o teu Espírito Santo vai morar em mim, o teu Espírito Santo ficará na minha vida, e ao ter contato com outras pessoas, elas virem ao meu encontro, Senhor, os espíritos imundos que estão na vida delas terão que bater em retirada, e elas poderão ouvir tua voz, e elas poderão ouvir tua palavra, e elas poderão se sujeitar ao Senhor e conhecer a tua integridade, ao teu amor, o fruto do teu Santo Espírito, meu Pai, descrito em Gálatas. Deus maravilhoso, nós estamos numa terra, Senhor, nós estamos num período, nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão sendo enganadas e elas aceitam o engano como sendo normal, como sendo natural, porque elas não sabem que o Senhor tem uma vida muito melhor para eles. Que o Senhor tem, meu Pai, a tua presença, o teu Espírito Santo, a tua palavra queimando dentro de nós, meu Pai. Elas não conhecem o que é andar debaixo da tua submissão e da tua autoridade, Senhor. Por isso nós te pedimos, prepara situações, meu Pai, para que essas pessoas possam ter um encontro com o Senhor.
para que essas pessoas possam provar da vida em abundância que o Senhor tem para nós, não só nessa terra, mas na terra que o Senhor está para implantar aqui, no teu reino que o Senhor vai colocar aqui nessa terra. É um reino, meu Pai, que ultrapassa esses reinos humanos, que governam homens sobre homens. Oh, meu Pai, onde não haverá morte, não haverá doenças, não haverá enfermidades, não haverá, meu Pai, o Senhor governará sobre a nossa vida. Mas antes que esse reino seja estabelecido, meu Pai, nós necessitamos da tua autoridade contra o inferno, contra as portas do inferno, contra as obras das trevas. Nós precisamos estar sujeitos ao Senhor, para que nós possamos resgatar, meu Pai, aqueles que ainda hão de ser resgatados pelo Senhor, meu Pai. Oh, meu Pai, nós sabemos que está bem próximo de nós concluirmos a tua ordem de ir e pregar este evangelho em toda a terra. Coloca a sabedoria no coração dos teus servos que te amam e te adoram, para que eles possam se posicionar no bairro onde eles estão, para que eles possam se posicionar, meu Pai, e guerrear esta guerra contra esses espíritos imundos, contra esses demônios que agem nos bairros onde eles estão. Meu Pai, nos ajuda a ter sabedoria. Tira do coração dos teus líderes de igreja, meu Pai, essa visão de querer muitos membros nas suas igrejas, de querer disputar quantos membros cada um tem, disputar quantas igrejas eles abrem, meu Pai. Disputar quantas pessoas ouvem seus vídeos e curtem seus vídeos nas redes sociais. Meu Pai, isso não transforma a vida, Senhor. O que transforma a tua vida é eles se submeterem a ti para ter aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Tira, meu Pai, essa ganância para querer ter coisas além daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Pai, o Senhor tem pessoas preparadas para fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Até quando os teus líderes, meu Pai, vão fazer coisas que o Senhor não mandou fazer, simplesmente por causa de vaidade, simplesmente por causa do desejo de querer ter coisas, aonde demônios, espíritos imundos sussurram na vida deles que eles têm que te desobedecer para conseguir as coisas que eles estão querendo. Será que eles não percebem, Senhor, em nome de Jesus? Será que eles não percebem que não importa o quanto eles avancem, o quanto eles cresçam, quantas igrejas abram, quantas pessoas frequentem seus cultos, curtem seus vídeos, ouçam seus áudios, se o Senhor não aprovou essa ação deles, eles não terão sucesso. Eles vão trazer mais dores para a vida deles. Meu Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento dos teus líderes, daqueles que estão servindo ao Senhor com integridade. Ensina eles, meu Pai, a formar e a colocar outras pessoas para te buscarem, te servirem e seguirem o rumo que o Senhor determinar para eles. Quebra esse jugo de religião, meu Pai. Quebra esse jugo de ministério, meu Pai. Quebra esse jugo de liderança, onde há disputa entre os líderes para ver quem é melhor, quem faz mais, quem cura mais, quem profetiza mais, quem prospera mais, Deus, para atrair pessoas para suas igrejas. Deus é o Senhor quem faz. Se nós nos posicionarmos, meu Pai, o seu fardo é leve. Se nós ouvirmos tua voz, o teu fardo é leve, Senhor. Mas se nós desobedecermos e fizermos aquilo que nós bem entendemos, o que o nosso coração deseja, o fardo se torna pesado, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender isso. Eu profetizo sobre a vida de todos os que são líderes em todas as igrejas, que caia por terra essa vaidade, essa loucura, essa obsessão por querer ter mais do que aquilo que o Senhor colocou para eles viverem. E que eles caiam em si em nome de Jesus. E entendam que o povo é teu, a igreja é tua. E o Senhor leva para onde quiser cada um dos teus membros. A parte deles é apenas levar as pessoas para terem um encontro com o Senhor através do Senhor e não através deles. Por isso eu profetizo que todo aquele, meu Pai, que está buscando glória para si mesmo, todo aquele que está buscando para ele mesmo, ele seja agora desmascarado e envergonhado.
mas aqueles que estão buscando glória para o Senhor, através do Senhor, e querem levar o povo para buscar ao Senhor e glorificar o Senhor, que esses cresçam, que as portas se abram e que em nome de Jesus nós alcancemos essa terra para que o teu reino volte e Jesus volte para nós. E seja estabelecido na terra o teu governo, o teu domínio. Em nome de Jesus, nos dá essa autoridade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse. Amém?